Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai explorar um pouquinho a história de Sodoma e Gomorra, né? Vamos esmiuçar aí o que aconteceu naquela cidade, o que Deus fez, né? Muita gente fala sobre Sodoma e Gomorra, até em piadas a gente encontra aí o nome Sodoma e Gomorra, mas o que de fato aconteceu nessas duas cidades que a Bíblia faz menção, cidades que foram destruídas por Deus? Primeiro a gente tem que entender por que Deus tomou essa decisão, qual que era o principal pecado cometido nessas cidades, e também o significado por trás da transformação da mulher de Ló, né, que acabou virando uma estátua de sal. Não sei se todos sabem desse relato. Mas vamos começar aqui. A história de Sodoma e Gomorra, gente, ela é encontrada no livro de Gênesis, entre os capítulos 18 e 19. Deus enviou dois anjos, né, lá para Sodoma, para dar uma sondada e, vamos dizer assim, nos dias de hoje, uma fiscalizada, né, na situação da cidade. Aí, um desses anjos aí foi visitar Ló. Ló era um homem justo, homem que morava em Sodoma, né? E os anjos alertaram, né, sobre uma possível destruição da cidade por conta da maldade das pessoas daquela cidade, né? Principal pecado de Sodoma e Gomorra, muitos sabem, mas a gente vai falar aqui para quem não sabe, era a prática generalizada da imoralidade sexual e da perversão. Gente, imoralidade sexual, a gente coloca aqui aquelas práticas adúlteras, aquelas práticas, o sexo de uma forma banal, a banalização do sexo, né? Relação entre pessoas do mesmo sexo, né? Isso naquela época, né, pessoal? Então, eu estou falando daquela época, eu não vou trazer isso para o contexto de hoje, né? Só que eu tenho que lembrar vocês que Deus não muda, né? Então o que acontece? Essas perversões, essas imoralidades, elas ofendiam a Deus, né? E aí Deus decidiu intervir e punir a maldade dessa cidade, né? Porque a imoralidade, toda a maldade se espalhou naquela região lá de Sodoma e Gomorra. E o que aconteceu com a mulher de Ló, né? A mulher de Ló virou uma estátua de sal, porque Deus decidiu transformar as cidades, né? Destruir as cidades. E quando essas cidades começaram a ser destruídas por fogo e enxofre, Deus instruiu Ló e sua família, né, através dos anjos, a fugir e não olhar para trás, tipo, fuja dessa cidade, vocês são íntegros, né? E esqueça dessa cidade, não olhe para trás. Então, não olhar para trás nesse contexto aqui a gente vê aqui uma linguagem literal. Só que a gente trazendo para os dias de hoje, pessoal, você não deve olhar para trás quando Deus manda você sair de uma situação, seja um relacionamento, seja uma sociedade, seja de um trabalho, seja de um relacionamento com amigos, com possíveis amigos, com pessoas. Então, não olhe para trás. Obedeça a Deus e não olhe para trás, porque olha o que aconteceu. A mulher de Ló, ao olhar para trás, representa a sua relutância em se separar completamente do estilo de vida corrupto e pecaminoso de Sodoma. Ela desobedeceu a Deus, né? E essa desobediência refletiu uma falta de fé e comprometimento total com a direção de Deus. Gente, se ela tivesse direção e temor de Deus, ela iria obedecer. Não seria por acaso que os anjos orientaram: fujam e não olhem para trás. Então essa história, ela nos ensina aí que a gente deve confiar na sabedoria e na orientação divina, seguindo os caminhos do Senhor, e não nos apegar ao passado ou a coisas que nos afastam de uma vida de retidão, de uma vida nova, né? A vida que Deus quer para nós, né? Então, se você vivia numa situação errada, ou se você ainda está vivendo e quer sair dessa situação, saia. Mas não olhe para trás, não olhe os amigos que você vai deixar, não olhe talvez os parentes que você vai deixar. Vá e não olhe para trás. Ela também lembra a todos nós a seriedade do pecado, da importância de buscar uma vida de obediência a Deus. Então, no contexto da doutrina protestante, a gente pode entender que essa história é interpretada por um exemplo de juízo divino sobre o pecado, destacando a necessidade, né, gente, de arrependermos, de uma retidão, de uma vida de retidão, uma vida reta, uma vida separada, uma vida de fé, confiança em Deus. E também nos lembra da graça e misericórdia de Deus, porque
Ele ainda salvou Ló e sua família, apesar de suas fraquezas e desobediências, com exceção da mulher que virou uma estátua de sal. Bom, que essa história possa inspirar você, falar o seu coração aí, para que você reveja suas atitudes. Se você tem sentido no coração, tem tomado decisões embasadas na vontade de Deus, embasadas em orações que você tem feito a Deus, saia, mas não olhe para trás. Deus tem sempre o melhor para nós. Grande abraço e até a próxima mensagem.